Olá, este é o nosso primeiro programa de 2020. Portanto, a nossa equipe deseja a todos que este ano seja espetacular. A primeira pauta do 2020 é orçamento municipal. Orçamento municipal impacta, sim, na vida de todas as pessoas. É dele que vêm os recursos para os serviços básicos de cada município, como educação e saúde, mas também de onde saem os recursos para investimentos que beneficiam a todos nós. E para falarmos sobre o assunto, nós recebemos Anderson Bolzan, Elisandra Escúcel e Rogério Farina. Os três são secretários municipais de finanças dos seus respectivos municípios, ou seja, Protásio Alves, Cotiporã e Nova Prata. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso programa é ao vivo, portanto, vocês podem participar. Nossos convidados, os primeiros de 2020, né? Sejam também muito bem-vindos. A nossa pauta, como eu já disse, é o orçamento municipal de cada um dos vossos municípios, né? Anderson, que já está à minha esquerda, porque à minha direita eu não tenho ninguém, né? Então, começamos por ti. Secretário de Finanças há 2 gestões municipais, né? 7 anos agora. Iniciei em 2013, a convite da administração da época. Eu trabalhava na iniciativa privada e muito gratificante exercer essa função, né? Como tu bem disseste, de tamanha importância na questão de planejamento e de permitir com que as demais secretarias possam trabalhar e demonstrar os serviços públicos básicos. Né? Eu vou me permitir uma parte agora, pegando o gancho do Anderson. Como eu lido há muitos anos com administrações públicas, eu sempre digo que a a Secretaria de Finanças e da Administração são secretarias vitais nas gestões municipais, né? E que normalmente não aparecem, digamos assim, porque é um serviço mais técnico. É isso, né, Anderson? Talvez não apareça aos olhos do público, mas o público sente diretamente o reflexo do trabalho ele é que ela é impactado desenvolvida. pelo trabalho dessas 2 secretarias, né? Sem dúvida, são as secretarias que dão suporte para que as demais, seja obras, agricultura, saúde, educação, possam sim ter recursos para conseguir investir no serviço direto à população, né? Quer dizer, se vocês não deixarem, os outros não gastam, né? Anderson, orçamento 2019 de Protásio Alves. Tivemos um orçamento inicial de 14 milhões e meio, né? Conseguimos executar 15.200, muito graças ao trabalho incansável da equipe administrativa, mas principalmente do prefeito, na questão de conseguir recursos provindos da esfera federal. Né? O nosso prefeito ele é muito ativo e nessas peregrinações que ele faz constantemente a Brasília, ele sempre consegue bons frutos, né? E isso foi o que nos permitiu superar o orçamento estipulado, pois o orçamento fixo, digamos assim, o que a gente tem de receita prevista, ela é sempre muito semelhante ao que a gente tem orçado. É difícil o orçamento mudar muita coisa a ponto de aumentar em torno de 10% do orçamento, como foi o caso em 2019. Então, esse extra se deve exatamente às peregrinações que o prefeito faz a Brasília. Lisandra, primeira vez no nosso programa, seja bem-vinda. Então, qual é a realidade de Cotiporã nesse contexto? Obrigada, é um prazer estar aqui hoje, então, ao lado dos colegas Rogério e Anderson. Na realidade do município, então, no ano de 2019, com as mudanças, tanto a nível de governo federal e governo estadual, a gente tinha muitas mudanças e é bastante incerteza por parte dos municípios quanto à receita, né, vinda desses entes federados. Então, o que a gente faz é sempre um orçamento, ele não é superestimado, baseado mais no que vai de fato ocorrer. Então, o orçamento ele se realizou dentro do planejado. Tivemos uma receita total arrecadada de R$ 22.940, enquanto que a despesa ela foi de R$ 21.830.000. Então, tendo um superávit ali do ano orçamentário de aproximadamente R$ 1 milhão. As finanças do município de Cotiporã, então, elas estão bastante equilibradas. Isso se deve à gestão
do nosso prefeito Breda, junto com o Ivaldo e todos os secretários, que muitos se preocupam em sempre gastar menos do que o município arrecada. Porque, como na nossa casa, a gente nunca pode estar gastando mais do que arrecada. Fechamos o ano de 2019 com investimento em educação de 27,01%, totalizando aproximadamente 5 milhões. E na saúde, fechamos com 16,49%, também totalizando 3 milhões e 3 mil. O que a lei O que a lei de coloca como limite nisso, nessas duas áreas? Muito bem. A lei de responsabilidade fiscal, ela exige que o município aplique, no mínimo, 25% em educação e 15% em saúde. Quer dizer, vocês ultrapassaram A gente aplicou os 2 percentuais, né? Ultrapassamos 2 percentuais, mas o que a gente sempre diz, não é o quanto tu aplica de recurso, mas de que forma tu aplica em benefício da população. Então, a gente tem essa visão de sempre trazer o melhor para a nossa população, investindo esses recursos de forma que eles rendam mais, então que a gente possa fazer mais com menos recurso e poder dar esse retorno para a população, que é quem nos paga antecipadamente por este serviço, né? Por esse retorno em prol da nossa comunidade cotiporanense. Rogério, Nova Prata. Boa noite, Sônia. Boa noite aos colegas Elisandra e o Anderson. Prazer estar dividindo esse espaço com vocês aqui. E a gente fica muito grato de poder trocar informações. Antes do programa, trocávamos algumas informações bem importantes que ajudam a todo mundo, independente do tamanho do município. Nós, neste ano de 2019, tivemos alguns percalços, enfim. Embora o nosso orçamento tenha sido... Fica até com um pouco de ciúmes aqui dos colegas, né? Que o nosso não foi tão assim, mas os nossos números com certeza são bem diferentes, né? Em virtude do município. Do porte do município, né? E também a gente tem algumas particularidades, né? Que a gente... nós temos o Instituto de Previdência, ao passo que os municípios aqui vizinhos não têm, são filiados ao INSS, né? Então, isso impacta também diferentemente no nosso orçamento. Mas, em números gerais, o nosso orçamento de 2019 estava previsto, incluindo o Instituto de Previdência, em 116 milhões e 800 mil, e nós fechamos ele em 122 milhões e 200 mil. Um superávit, porém esse superávit tem que ser um pouco conversado, porque, como eu disse, o Instituto de Previdência impacta um pouco nisso. Então, se nós separarmos o município do Instituto de Previdência, o nosso orçamento do município era em torno de 91 milhões e 800 mil e ele fechou em 91 milhões e 600 mil. Nós tivemos aí uma arrecadação em torno de 100, 200 mil a menos do que a gente havia previsto. O superávit mesmo aconteceu no Instituto de Previdência, que tinha um orçamento previsto de 25 milhões e fechou em 30 milhões. Por que fechou em 30 milhões? Porque houveram um bom trabalho da presidente do IPRAM e de toda a sua equipe. As aplicações financeiras daquele fundo que está lá trouxe um excelente retorno, né? Foram muito bem aplicadas e trouxe um excelente retorno para o Instituto de Previdência, que isso é muito bom, que no futuro isso vai impactar... Da segurança, inclusive, para o próprio município, né? Porque, como nós conversávamos, o município, se houver um problema no Instituto de Previdência, quem vai arcar com a conta sempre será o município. Então, isso é ótimo que o Instituto tenha a sua autonomia e que, ao mesmo tempo, tenha esses superávites bem interessantes. Nós tivemos um ano relativamente, como eu estava colocando, um pouco difícil. Nós tivemos uma queda brusca no índice de ICMS no ano que passou, na ordem de 22%, foi a nossa queda do índice de ICMS. Por quê? Porque o índice de ICMS, entrando em alguns detalhes aqui, ele é calculado, como os colegas sabem, sempre com base em 3 anos anteriores, e os anos base para 2019 foram 15, 16 e 17, que foram o auge da crise política e financeira, né? E isso atingiu todo mundo, né? Nova Prata, inclusive. Então, nosso índice caiu, consequentemente, as nossas receitas próprias, as receitas diretas, vamos falar assim, elas tiveram uma queda. Mas ainda assim, os 3 municípios, cada qual na sua proporção, conseguiram dá para chegar no seu considerar orçamento. Um oásis, porque a gente sabe de muitos municípios, inclusive no Rio Grande do Sul, né, que não fecharam suas contas e ainda estão com dificuldades. Com dificuldades para cumprir com os seus compromissos, né? Exato, e essa paridade praticamente do nosso orçamento se deve também à busca de emendas parlamentares, de recursos federais.
que é só no final do ano, todos nós tivemos, né? As receitas do pré-sal, Nova Prata beira R$1 milhão, né? Os municípios de vocês, cada um dentro do índice do FPM, mas isso sem dúvida nenhuma, e compôs o orçamento de 2019, compôs a receita de 2019, e que ela poderá ser usada no ano 2020. Então, isso também ajuda muito a trazer bons resultados. Mas eu diria que não foi um ano agradável, mas também não foi um ano tão ruim, né? Vamos dizer assim. Ficou na média, né? Deu para fechar, tá bom. Lembrando que nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Nós contamos e agradecemos o apoio da Prime Language. Nós falamos de 2019 nesse bloco, onde, felizmente, nossos 3 convidados, e, claro, representando seus municípios, fecharam as contas no azul. Mas, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a expectativa para 2020. É só um minutinho. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha ad offrire un insegnamento efficace ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Bom, 2019 no azul, agora está na hora de pensarmos em 2020. Como eu disse na abertura do programa, os orçamentos municipais impactam, sim, na vida de todos nós. São recursos para as necessidades básicas da população e também para os investimentos que beneficiam a todos. Anderson, tu comentaste sobre a questão do trabalho incansável do prefeito José Espanhol em busca de recursos, né? Certo. No apagar das luzes de 2019, também veio a cessão onerosa do pré-sal, né? Exato. Isso, claro, a todos os municípios. O que isso representa no orçamento de Protásio Alves? Nos permitirá investir, né? Considerando que a gente não tinha esse recurso previsto, claro, a gente sabia que viria. Porém, no orçamento ele não constava, por isso foi algo aí articulado durante o ano, né? E o orçamento, como já estava pronto, a gente não teve como prever esse recurso. Então, ele será investido na pavimentação da avenida do município. Já existia um projeto de pavimentação da nossa principal avenida e haverão recursos federais, inclusive o prefeito em dezembro foi a Brasília e conseguiu liberar uma parte dos recursos, o que nos permite já dar a ordem de início para que a obra seja feita. A licitação já ocorreu em 2019 e esse recurso será muito bem-vindo para nos ajudar a pavimentar toda a nossa avenida. E quanto é o valor do... Então, 400 mil. E para vocês? Para Cotiporã, então, entrou no dia 31 de dezembro, acreditou na conta, 416 mil. Esse recurso da cessão onerosa, ele é destinado a investimento ou para quem possui dívidas com o INSS. No caso do município de Cotiporã, será para investimentos, porque a gente não possui dívidas com o INSS. Ele será investido, então, amanhã à noite nós já temos sessão na Câmara, não damos folga para os vereadores, vão trabalhar amanhã de noite para aprovar a aplicação desses recursos. Então, vão ser aplicados 200 mil para a aquisição de uma retroescavadeira, ela custa 290 mil, então 200 mil proveniente dessa emenda, dessa cessão onerosa, desse valor dessa parcela, mais 90 mil de recursos próprios do município. E os outros 200 mil, então, serão investidos, 216 mil, serão investidos em melhorias para infraestrutura nas comunidades rurais. Então, esse recurso ele vai ser totalmente direcionado para a agricultura.
onde na projeto Prefeitura nas comunidades, as comunidades elegeram como prioridade a pavimentação do acesso às comunidades. Então, serão pavimentados os acessos à comunidade de São Roque, de São Vicente e Santo Antônio. A prioridade é essa eleita pelos moradores dessas comunidades, então, um recurso que veio num momento muito bom, onde o município vai poder investir e poder melhorar a infraestrutura desses locais. Em Nova Prata já tem definido aonde esse valor vai ser investido, Rogério? Então, nós, lá em meados de dezembro, a gente já se antecipou um pouquinho e enviou para a Câmara um projeto de lei destinando, alocando, vamos dizer, esse recurso também para investimento, né? Nós não temos dívida com Previdência, então ele foi realocado todo para investimento. Nós temos algumas prioridades, claro que são prioridades da administração, todo o valor será investido praticamente em capeamento asfáltico ou reformas de capeamento asfáltico, né? Enfim, nessa área, basicamente, é uma prévia, mas é lógico, isso no decorrer do ano é que a gente vai... alocado no orçamento está em obras. Após as obras, elas serão definidas agora no decorrer do ano. Anderson, orçamento para 2020, a expectativa também é de superá-lo? Temos expectativa, como dito, em 2019, nosso orçamento era de 14 milhões e alguma coisa, agora 2020 é 15 milhões. Deixa eu só recapitular. O valor. 15.192 é o nosso orçamento previsto para 2020. Né? Pretendemos superá-lo, sim, até em virtude do crescimento econômico que o país está tendo. E que como continue, né? E continue. A nossa principal receita é o FPM e o ICMS. Né? O FPM ele é composto pelo IPI e pelo Imposto de Renda. Então, o país tendo um crescimento, a gente também tem a expectativa de que possa arrecadar mais FPM e diretamente o ICMS com a produção do Estado. Pretendemos, sim, atingir nosso orçamento. A economia como um todo acaba sendo uma bola de neve, né? Sem dúvida. Então, ganha mais. Uma pergunta. Tu considera justa a divisão dos recursos entre os entes, a União, o Estado e o município? Justa, na verdade, cada entidade vai achar que é justo que para si mesmo. Então, o município hoje... Pergunta safada. Ele é a entidade federativa que está mais próxima da população. Justamente, e por é o que consegue oferecer os serviços mais básicos para a população. Sob esse prisma, eu considerar que dos 100% de impostos gerados, aproximadamente 15% retorna para o município, 25% para o Estado e 60% fica na União, eu considero muito desigual. Não considero justo. E algo que vem sendo, inclusive, nas reformas que o governo se propõe a fazer, um dos lemas de campanha era o menos Brasília e mais Brasil, né? A gente espera que essa divisão dos recursos possa estar contemplada nestas reformas. Lissandra, e Cotiporã, o que prevê, o que está... lembrando, né, que os orçamentos municipais, eles são aprovados pelas câmaras pela lei orçamentária anual. Isso, no nosso caso, ele foi aprovado lá em outubro, onde a gente tem a obrigação de até outubro enviar a lei do orçamento para o ano seguinte. Sim. Então, não foi estimado para o ano de 2020 orçamento de 22.904.000, então aproximadamente os 23 milhões. Boa parte desse valor será utilizado em investimentos. Então, tem várias obras no município que estão em andamento. Qual é o percentual do orçamento previsto para investimento, Elisandra? Em torno de 7% do orçamento. Né? Bastante, isso. É que a gente tem bastante poder de investimento, pois o nosso prefeito Breda, ele é incansável na busca de recursos. E quando tu vai a Brasília, tu precisa estar lá seguido, buscando esses recursos de forma criativa, inovadora e mostrando que tu está aplicando esse recurso e dando resultado para a população. Então, é isso que faz a diferença de tu conseguir mais recursos. Então, nós temos vários recursos Esses recursos, eles vêm mais de ministérios ou de emendas parlamentares? De ministérios, mas
provenientes de emendas parlamentares. E de Nova Prata, Rogério? Então, o nosso orçamento previsto para 2020, ele ficou em R$ 125.865.500, mais precisamente. De novo, separando incluindo os entes, né? 96.280.000 é do município, 27.380.000 do Instituto de Previdência e 2.200.000 da Câmara de Vereadores, né? Então, que lembra-se que a Câmara de Vereadores não tem receita, só tem despesa. Então, desses 96, 2.200 tem que sair lá de dentro do município para poder cobrir as despesas. E Nova Prata tem outro fator, né, diferente dos outros dois municípios, que são as emendas impositivas, né? Eu acredito que os colegas não têm emendas impositivas dos vereadores, né? Orçamento impositivo, não né? temos. Nós já é o segundo ano que nós temos, então, orçamento impositivo, na mesma sistemática que o orçamento federal. 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior era destinada, dividida entre os 11 vereadores, para que eles sejam, que eles destinem as entidades e obras, enfim, à vontade do próprio vereador. Esse ano o valor representou, aliás, 2020 o valor vai representar R$ 1.004, que dividido entre os 11 vereadores vai dar 93 mil, em torno de R$ 95 mil, vou arredondar, cada vereador. Essas emendas já foram aprovadas no orçamento, juntamente com o orçamento. Esse ano tivemos um recorde de emendas, foram 227 emendas ao orçamento municipal. Ao orçamento municipal, emendas de R$ 1.000, emendas de R$ 20 mil e assim por diante. Que vão beneficiar aí em torno de 22 entidades e mais algumas secretarias do município. Mas existe um percentual fixo 50% que é para fixo saúde, né? Destinado para a saúde. Né? Tanto os nossos vereadores optaram, a grande maioria, para que seja feito investimento no Hospital São João Batista, né? Que é o hospital regional e que vive com muitas dificuldades, enfim. Cotiporano depende, mas Protásio Alves tem convênio, né, com Nova Prata. Então, todo ano o hospital tem um déficit orçamentário em virtude do número de atendimentos, como é portas abertas, ele é obrigado a atender todo mundo e os recursos que são repassados não são suficientes, né, Então, os vereadores optaram por fazer grande maioria fez o repasse ao hospital para que a gente consiga cobrir esse déficit orçamentário que o hospital tem. Então, essa é a nossa lida. Na verdade, além dos 2.200.000 da Câmara, mais R$ 1 milhão é destinado a essas emendas que não dá para se contar no orçamento do município. E tem os editais de fomento, né, que também são feitos. Essa pergunta também é específica para o Rogério, porque realmente Nova Prata investe. Né, tem várias entidades que recebem subsídios do município, claro, também fazem sua parte, né, Rogério? Mas também é uma parcela significativa do orçamento, né? Em torno de R$ 1 milhão, R$ 1.100.000, se não me falha a memória, é destinado às entidades assistenciais, enfim, todas elas recebem a sua parcela, os bombeiros voluntários, associações, CTGs, enfim, todas as entidades aí, a PAI, a BEM, as CODEF, todas as entidades recebem uma subvenção que elas não têm outra forma de sobreviver se não for com recurso público. E que eles cumprem também, todas elas cumprem o fim social, sem dúvida nenhuma, que não deixa... O fim delas, um recurso público que está sendo investido no público mesmo, né? Então, a gente não tem nada... mas, de qualquer forma, é dinheiro... Impacta no orçamento. A entidade vem e fala, mas eu recebi dinheiro do vereador. Sim, recebeu a indicação do vereador, mas o dinheiro mas do o dinheiro saiu do orçamento do município. Renda, né? Exatamente. A Câmara não tem receita, quem tem receita é o município. É isso aí. Então, esse 1 milhão que está sendo disponibilizado a mais, saiu de algum lugar. Um pouquinho da educação, um pouquinho da saúde, um pouquinho da administração, um pouquinho de finanças, um pouquinho de obras. Foi tirado um pouquinho de cada um para poder fazer essa destinação. Isso, a exemplo de vocês, de Nova Prata, Cotiporã também tem
tem esses termos de fomento com as entidades do município, que engloba, então, o CTG, a Associação dos Universitários, a Liga de... Combate ao câncer. Não, é a Liga Cotiparanense de Esportes para a realização dos eventos esportivos no município. Então, também é exemplo de vocês, a gente tem esses convênios. E o convênio com o Hospital de Veranópolis, que é o que demanda uma boa parcela também no nosso orçamento. Que é o caso de Protásio, o convênio com o Hospital de Nova Prata, né? Cotiporã tem o convênio na questão do oftalmo e cirurgias de catarata com o hospital aqui de também vocês. É feito aqui, porque o hospital nosso aqui, ele é referência nessas duas áreas. É isso aí. Nós temos a participação do nosso amigo vereador de Nova Bassano, o Márcio Poleto de Conto. Um forte abraço, Sônia, a todos vocês. Feliz 2020. Feliz 2020 para ti também, Márcio, e para todos os bassanenses que estão nos vendo. Rogério, a questão do percentual para investimentos em Nova Prata. O ano de 2019, embora tenha sido um ano não muito bom, mas Nova Prata conseguiu fazer grandes investimentos em diversas áreas, principalmente na área de obras, na parte de obras. A nossa média de percentual de investimento, sempre lembrando que conta-se junto às emendas parlamentares federais, né? Os recursos federais. Certo. Que investimento próprio é muito pouco, a gente sabe disso. Tá? Esse ano ele representou 4,8% do orçamento. A média nossa sempre foi na faixa de 3, 2,8, 3. Então, esse ano ela teve um crescimento aí de em torno de 1,5%. No percentual de investimentos, em virtude de quê? Emendas e também de recursos próprios. Nós colocamos muitos recursos próprios, nós tínhamos uma certa reserva e a gente acabou investindo, que eu acho que a boa administração pública não é a que sobra dinheiro em caixa. Sim. A boa administração pública é que gere bons recursos disponíveis. Exatamente. Então, na minha opinião, o caixa de toda a prefeitura deveria fechar no 0 a 0 no final de cada ano. Né? Não deveria faltar nada e nem sobrar nada. Né? Essa é a boa administração, a excelência na administração pública. A administração pública que sobra muito recurso porque está não deixando de fez. investir. E a administração pública que falta recurso está Investiu gastando mal. demais e está investindo mal. Então, essa é a minha opinião, não sei se dos colegas é essa também, né? Mas, enfim... Qual é o percentual que a folha de pagamento representa na receita corrente líquida do município? Constitucionalmente, hoje, os índices legais, que nós somos auditados pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Nós temos dois índices, mas o que tem validade para fins de lei de responsabilidade fiscal é o Tribunal de Contas do Estado. Ele representa 46, 2019 foi 46,1%. Anderson, esse percentual de Protásio representa quanto? De folha, 35,8% em 2019. Fechamos o ano com esse percentual e o percentual de investimento com recurso próprio gerido pelo município, sem considerar os convênios, né, as emendas, foi em torno de 18% do orçamento a gente sobrou para investir, seja em programas ou seja em infraestrutura. Muito bem. Estamos bem. Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo comercial, lembrando que estamos ao vivo. Nós já voltamos. Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there.
Uma coisa que nós precisamos destacar referente ao orçamento dos municípios, e inclusive de emendas parlamentares. As emendas parlamentares, elas vêm para obras específicas, ou seja, eu vou pegar um exemplo de Protásio Alves, que teve, né, há pouco tempo, uma emenda de um parlamentar especificamente para obra de pavimentação. Anderson, tu vê isso claramente no orçamento, óbvio, porque tu estás lá, tu és profissional e já com uma larga experiência. Na tua opinião, isso está bem claro para a população, não só de Protásio Alves, né, mas a população em geral, Não. de saber que, Nova Prata, agora eu vou para Nova Prata, recebeu 795 milhões. Mas, como a Elisandra disse, isso vem específico para investimento, né? Claro, como os municípios não têm dívidas com o INSS, então é para investimento. Tu vês que há clareza nisso? Eu sinto que não é por falta de divulgação, né? Não é por falta da administração expor os dados. Porém, há falta sim de compreensão, né? A gente vive uma sociedade carente de compreensão do sistema público como um todo, de quais são de fato as obrigações do sistema público, né? E essa carência de conhecimento com relação às obrigações do ente público faz com que a população muitas vezes acabe não se interessando até em buscar o conhecimento que lhe falta, né? Então, temos pessoas que compreendem, porém as que compreendem, na grande maioria, são as que já trabalharam com o poder público. Sim. Quem é fora disso cuida do seu negócio lá, vê o resultado do público, mas não acompanha diretamente. Tem muita gente que acha que o prefeito vai para Brasília e volta com a mala de dinheiro, né? Que não precisa fazer projeto, não precisa fazer licitação. Não é, um processo nada. muito burocrático. É preciso ter um projeto cadastrado, é preciso ter um parlamentar que é o padrinho da emenda, que só vai indicar, né, o caminho a percorrer. Existe uma prestação de contas. Um processo de recurso federal, ele dura no mínimo 2 anos. Entre o projeto, a aprovação, o empenho e a execução de fato. Inclusive, há casos, né, em que o parlamentar deixou de exercer a sua função e só depois o município recebe a verba. Me chamou a atenção hoje, por exemplo, a senadora Ana Amélia Lemos, né? A Nova Prata recebeu no final de 2019 uma emenda ao orçamento dela, que já não é mais senadora, né? É que as emendas, elas são feitas durante o mandato, e o mandato termina em 31 de dezembro, e o orçamento do exercício seguinte sempre é aprovado quando há uma mudança de governo pelo parlamentar, enfim, anterior. Vou usar o exemplo de Nova Prata. Em 2020, agora, os atuais vereadores vão fazer os 1,2% do orçamento de indicações das emendas parlamentares deles, e os que não se reelegerem, que não forem candidatos, então as entidades no ano de 2021 vão receber valores do cara que indicou lá em 2020. Ano, né? Assim é no federal também. E às vezes tem a questão do empenho também e pagamento. Sim, né? Entre o empenho da despesa e o efetivo pagamento, às vezes levam 2, 3 anos. Nós recebemos emendas, você tem uma ideia, de 2017, recebemos o ano passado, 2 anos depois. Que foi o que o Anderson disse, né? São 2 anos. E nesse ponto também, nossos convidados, né? É importante ressaltar que o orçamento de um ano, ele é sempre aprovado no ano anterior. Então, inclusive, uma nova administração inicia com o orçamento aprovada na anterior, né? Elaborado e aprovado. Exatamente. Na anterior. Também, em 2019, teve que ser definidos os salários dos prefeitos, vices, vereadores e secretários por 2020 ser ano eleitoral, né? Não, isso é sempre no último ano. No último ano. Que é Esse aprovado. ano fica para 2021. 2020 2020 fica para Prova para 2021. 2021. Os vereadores e prefeitos não podem ser dar aumento, vamos falar assim, né? Sim. Isso aí. A gente pode aprovar aumento para a próxima Para a legislatura. próxima. Tá, e na percepção de vocês, analisando fatos anteriores, por exemplo, Nova Prata teve os salários foram baixados, Reduzidos. né? Reduzidos. Qual é a perspectiva de vocês em relação a isso? Que isso impacta nas contas públicas, Nas né? finanças. Eu acredito que o bom administrador, ele deve dar exemplo, né? Sobretudo no que tange os recursos públicos.
Eu acho que o melhor termo que define quem trabalha no município é servidor público. Ele está aí para servir. Então, ele precisa, antes de mais nada, ter a ciência de que ele precisa dar resultado para o público, certo? Porém, há também de se entender que ele está dispondo do tempo dele para servir ao público e precisa ter uma remuneração em função disso. Uma remuneração que seja justa, que esteja dentro do que o município pode oferecer, mas que não seja abusiva, né? E o profissional, ele deve, dentro da sua remuneração, fazer valer. Corresponder fazer jus ao que está recebendo, né? Exatamente. Dentro das nossas funções, sobretudo, de secretário de Finanças, a gente tem muita condição de criar possibilidades para que o município utilize bem os recursos. É o que os nossos colegas já mencionaram. Não é a quantidade, é o como investir. E isso nós temos muitas condições de melhorar a sistemática de aplicação dos recursos dos nossos municípios. Então, dentro da medida em que a gente consegue fazer isso, a gente está justificando muito bem o salário que a gente recebe. Isso é válido para todos os municípios. Anderson, tu estás há 7 anos. Claro que aquilo que, inclusive, o Rogério disse hoje na transmissão de cargo do prefeito para o vice de Nova Prata, o impacto do que é feito não surge na sequência, né? Qual foi o pior ano nas finanças públicas? De Protásio, desse período que eu estou lá? Tivemos uma dificuldade em 2015, né? Conseguimos fechar as contas, tudo bem, porém não conseguimos executar o orçamento previsto. Tivemos dificuldade no repasse de emendas também, que é algo que sempre dá um plus, né? Em 2015 foi um ano que a gente teve, sim, uma certa dificuldade. Já em 2016, o governo acabou liberando alguns recursos a mais, até para que os municípios conseguissem fechar as contas. Porém, 2015 foi um ano com alguma dificuldade. Algo que vale enfatizar também na questão continuidade das administrações públicas é que as administrações atuais, elas colhem frutos do que foi plantado lá desde a emancipação do município. Então, em Protásio Alves, sobretudo, a gente teve, podemos dizer, a sorte, a população acho que soube escolher gestores no decorrer dos períodos que, mesmo com óticas diferentes de investimento, sempre souberam investir no município, seja em infraestrutura, seja em propriedades que hoje são produtivas e dão resultado para o município. Então, um fato importantíssimo, a meu ver, também no caso de Protásio Alves, é que nenhuma administração deixou dívida para a administração seguinte. E isso, para quem lida com o público, percebe o impacto que pode ter. Um gestor que pega uma prefeitura endividada, ele dificilmente vai querer somente pagar a conta de quem deixou. Ele vai endividar mais, porque ele também vai querer demonstrar sua obra, vai querer deixar sua marca. Né? Então, o administrador que não tem dívida e que deixa a dívida para o próximo, ele está fadando o município ao fracasso, na minha concepção. Nós temos também a participação do João Guerino Ruiz, secretário municipal de Nova Prata. Parabéns, Sônia, a todos os entrevistados. Ótimo programa. Muito obrigada, João. Rogério, isso que o Anderson falou, com certeza é também, né, Elisandra, um fator em comum a todos. Nova Prata, pelo teu conhecimento hoje, embora tu estejas na secretaria desde 2017, né? Qual foi o ano mais difícil? Nós estamos falando do setor financeiro, né? O histórico, meu histórico é pequeno, né? 3 anos é pequeno. Esse ano foi o ano mais difícil, esse ano não, 2019 foi o ano mais complicado, em virtude de que nós tivemos essa queda brusca, porque quer queira, quer não queira, eu acho que isso não é diferente dos municípios de vocês. O retorno de ICMS representa para nós 20% do orçamento, 22%. Para vocês não deve ser muito diferente do que isso. Né? Então, receitas próprias mesmo, nossas, são muito pequenas. O ICMS representa praticamente o total das receitas próprias que a gente tem. Então, quer dizer, a gente depende... a economia vá bem. E quando um índice desses ele tem uma queda alta, ele impacta diretamente no orçamento. Então, mais em virtude disso. Embora a gente tenha conseguido fazer muitos investimentos nesse ano que passou,
através de uma boa gestão das emendas recebidas, através de uma boa gestão das contrapartidas colocadas. Mas realmente eu diria que foi o ano um pouquinho mais difícil no sentido financeiro, né? Tivemos que fazer alguns cortes, tivemos que... não são cortes significativos, na verdade, coisas que passam desapercebidas, né? Como no orçamento de casa, quando está sobrando dinheiro, hoje eu vou jantar fora, né? Mas não precisa jantar fora, né? Então, é mais ou menos assim que acontece dentro de uma administração de qualquer empresa, de qualquer negócio, da própria família da gente, e no público não é diferente. Então, quando começa a apertar um pouquinho os sapatos, isso não, mas nada que impacta diretamente. Então, esse foi um ano um pouquinho mais complicado. Eu queria só corrigir uma fala anterior aqui, e até porque já fui mal interpretado em outras oportunidades pela população pratense, né, de que não tem dinheiro em caixa. Tem dinheiro em caixa, sim. Hoje, se você for olhar o caixa do município, tem 10 milhões. Nós fizemos uma transmissão, a Sônia participou hoje de cargo, 10.898.000 reais em caixa do município. Vai lá no banco, lá nas 358 contas que tem isso aí. Né? Tem conta que tem 1.000, tem conta que tem 1 milhão, mas tem. Isso aí. Mas agora também tu tem que explicar o porquê que tem 300 contas do município. Porque cada verba que vem, cada emenda parlamentar tem que ter uma conta específica. Ela tem que ter um início, meio e fim. Né? Resumindo, é isso. Não dá para misturar o dinheiro, mais ou menos é isso assim. Exatamente. Então, desses 10 milhões, a gente tem lá 90% são investimentos que estão comprometidos, porque são emendas parlamentares ou verbas específicas para cada fim. São verbas para a saúde, são verbas para a educação, são verbas para obras, então elas têm as suas verbas específicas. Eu gosto muito de dizer que essas verbas não me preocupam, porque essas vêm eu sou obrigado a gastar, não tem o que fazer. O que importa para mim é aquilo que realmente é o tal do livre, aquilo que a gente pode pagar a folha de pagamento, comprar combustível, pagar a luz, essa realmente é que vale. E essa, hoje, nós estamos com ela em nível baixo. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro, né? Porque às vezes as pessoas vão olhar, não, na própria Câmara de Vereadores, a gente manda o boletim de caixa mensal e os vereadores fazem esse questionamento todo santo mês. Como é que você diz que não tem dinheiro, tem 10 milhões? Aí você explica tudo de novo, mas é a nossa função, né, gente? Aliás, nós estamos lá para explicar, né? Para explicar, exatamente. É aquilo que nós já comentamos no programa, né? A verba tem uma finalidade específica e não pode ser utilizada para outra, né? Elisandra, apesar de estares há pouco tempo na Secretaria de Finanças, tu és funcionária de carreira em Cotiporã, né? Qual foi, dos últimos anos, o ano mais difícil para o município? Olha, acredito que Cotiporã tenha sido 2015 e 2016, onde a receita prevista não se efetivou de fato. Então, com quedas, principalmente nas transferências estaduais e federais, mas o município sempre conseguiu manter o índice do ICMS, que por ser um município produtor, então ele consegue ter uma boa receita na questão do retorno do ICMS. Também, a exemplo do último ano, conseguimos, com muito esforço, manter o índice. Ele teve um reajustezinho mínimo, não chegou a 0,5%, mas pelo menos a gente não teve queda. Então, são esforços que a administração faz em auxiliar as cadeias produtivas, sejam elas de produtores rurais ou de indústrias, de agroindústrias no município, para poder manter esse índice, então, para poder ter esse retorno. E a Maria de Fátima de Favre Mesomo, de Protásio Alves, secretária da Saúde de lá, escreveu: parabéns, Anderson. Você e seus colegas do setor de finanças, juntamente com a Sônia, fizeram um ótimo programa. A tua colega. Obrigada. Nossa amiga Maria de Fátima, né? Gente, o IPTU é, sim, um imposto municipal, né? Realmente, ele impacta diretamente na população, né? Exatamente. Anderson, um aumento, algum reajuste previsto no IPTU de 2020, condições de pagamento? O que a lei prevê no nosso município para IPTU se refere à reposição inflacionária, que é determinada por um índice, o IGPM, no nosso caso. Então, o que nós temos previsto para esse ano é somente o IGPM, que é a correção da inflação. Há, sim, perspectivas de revermos a planta de cobranças.
né? Não sei se isso será feito agora ou mais adiante, mas é uma necessidade que acho que a maioria dos Sim. municípios, Em algum na momento, medida os em que municípios crescem, têm que fazer, né? precisam rever a sua planta de IPTU. Isso é uma transformação necessária. Mas para esse ano, somente a reposição inflacionária. Vocês já... Nós atualizamos a planta de valores do IPTU no ano de 2016, que passou a vigorar a partir de 2017. Então, para que foi isso? A gente fez porque eram muitos anos que não era atualizada a planta de valores, era corrigido o valor venal pelo INPC e IBGE. Então, foi um trabalho bastante árduo de toda a comissão, desde o pessoal da engenharia, que trabalhou muito. Para quê? Para fazer justiça tributária. Então, para que tem mais, que o valor venal é maior, pagar um preço mais, justo sim. e, ao mesmo tempo, quem tem um imóvel menorzinho ou que seja de beneficiários dos programas assistenciais, então, para que se faça esse valor ser justo, para que todos consigam, então, fazer o pagamento. E o que nos surpreendeu de forma bastante positiva lá em Cotiporã foi que, com o aumento do IPTU, de fato, o contribuinte teve atualização da planta de valores, o valor venal do seu imóvel está próximo do valor de mercado, né? E o que gerou um valor também maior de IPTU. Mas para a gente não onerar tanto o contribuinte, acabou reduzindo as alíquotas. E o que nos surpreendeu positivamente foi que, com o aumento do IPTU, baixou a inadimplência. Isso quer dizer o quê? Que a população cotiparanense começou a ver que, pagando o seu imposto em dia, estava retornando em benefícios para si. Então, a gente ficou bem surpreso, assim, de ver que a inadimplência hoje ela não chega a 8% no pagamento do IPTU. Porque desde 2013 que eu trabalho no setor tributário, a inadimplência era muito alta. Sim. E a partir do momento em que o município reajustou a planta, trouxe um valor justo para a cobrança dos contribuintes, estes passaram a pagar em dia, mais em dia, diminui a inadimplência e também o município, a gestão, consegue dar um melhor retorno para a população quando recebe os seus tributos em dia também, né? Rogério, Nova Prata. Nova Prata, da mesma forma que os demais municípios, constitucionalmente não, legalmente, né? Tem previsto o reajuste pelo IGPM, o nosso igual a Protásio Alves. Então, esse próximo ano será reajustado o índice do IGPM, conforme for divulgado agora nos próximos dias. Até acho que já saiu o índice, não, vai sair agora do ano 2000. Até ontem não tinha saído. Não tinha saiu saído ainda? né? Ainda não. Então vai ser reajuste só do índice do IGPM. A nossa planta genérica de valores está bem desatualizada, nós fizemos um estudo já para fazer essa reavaliação há uns anos atrás, não foi possível, enfim. Então, realmente, ela tem uma defasagem significativa. Parabéns a Cotiporã, que conseguiu fazer. Isso é muito saudável, porque cria justiça tributária, como a Lisandra falou, e, ao mesmo tempo, equaliza, né? Porque hoje a gente tem muitas distorções, disparidades, que o mercado, com o tempo, não corrige isso, a não ser que você faça um trabalho como o Cotiporã fez, que eu acho que é o futuro, todos os municípios vão ter que fazer isso. Não tem outra forma, até porque as receitas próprias, que é o caso do IPTU, fica 100% no município, ela retorna 100% no município. E é uma receita significativa, né? Bastante. Em Nova Prata, o que ela representa? Não é tão significativa. Hoje ela representa em torno de 2% do orçamento total. E para vocês em Cotiporã? É em torno de R$525 mil por mês, o IPTU mais a coleta de lixo. Mas se nós vamos analisar o que o município paga em coleta de lixo, ano de 2019 foi 349 mil de taxa de coleta de lixo. A gente arrecada 125 mil aproximadamente no ano e tem mais em torno de 200 mil para limpeza pública, que é para manter a cidade limpa, organizada. Então, se for ver, o IPTU ele é totalmente voltado para pagamento dessa coleta do lixo, que ela é feita semanalmente, 4 vezes por semana, e para limpeza pública, né, da nossa cidade. E em Protásio, Anderson, quanto representa o... Em índice não chega a 1%. É muito baixo o retorno de IPTU de Protásio Alves, a exemplo da taxa de coleta de lixo. O município ele emenda muito recurso para que consiga manter o recolhimento do lixo público. E isso é algo que, no decorrer dos anos, a gente precisa ir revendo.
né? A prestação de serviços ela precisa ser custeada por quem usufrui, que é a população. O poder público ele não funciona por conta. O poder público ele é representante da população. E, nesse sentido, ele precisa ter, inclusive, a responsabilidade de ter a receita para poder custear o serviço. E eu acredito que a população, na medida em que tem o serviço atendido, precisa se conscientizar disso e tem tudo para que possa compreender, né, na medida em que o dinheiro ele é bem investido, é investido com responsabilidade e com seriedade, saber que será destinado para aquele fim. Né? Nós falamos em recursos federais e estaduais, e isso naturalmente vai por aquilo que acontecer na economia. Então, a última pergunta, e para as considerações finais de vocês, quais as expectativas em relação a isso, a nossa economia? Em relação federal, eu tenho muito boas perspectivas com relação à economia federal. Acredito que o governo está disposto, né? Se ele conseguirá, não depende só do executivo, depende de vários poderes, depende de uma série de interesses, né, que muitas vezes foge ao alcance do mandatário, digamos assim, do executivo. Mas a disposição em querer fazer algumas reformas estruturais, ela é crucial. A reforma da Previdência já foi feita, né? Ela vai diminuir o déficit, ela não vai resolver. Em questão de poucos anos, a gente vai sim ter que vislumbrar uma nova reforma, talvez até mais abrangente, porque a Previdência continua dando prejuízo, né? Ela só impediu que o país quebrasse, digamos assim. Porém, logo mais teremos que ter outra reforma. A reforma administrativa, que busca, quem sabe, enxugar um pouco a máquina pública, que busca rever algumas concepções de quão grande o Estado deve ser, né? Eu defendo a tese de que o Estado ele deve oferecer o mínimo, mas bem prestado. O Estado ele deve ser responsável por segurança, por saúde, educação, infraestrutura, previdência. Essas são as responsabilidades do Estado como um todo. Né? Na medida em que ele quer abraçar mais, o braço não alcança. Então, alguma coisa começa a ficar de lado. Né? Então, acho que essa equipe econômica aí está muito bem formada. Né? Talvez seja o grande mérito do atual governo, mas crucial. As outras esferas administrativas só irão ter resultados se a economia estiver em dia. Para que a gente possa, sim, investir na educação, que é básica. A gente só vai ter uma sociedade melhor na medida em que investir em educação. E os municípios cuidam muito bem da sua educação, né? A parte que lhe compete. Exatamente. Então, uma reforma administrativa, inclusive, nesse sentido. Que possa repassar mais recursos para onde ele é mais próximo da população administrada. A população consegue fiscalizar Nova Prata, Cotiporã, Protásio. A população está próxima. O administrador ele sabe qual é a necessidade. Né? Nós temos hoje um monte de recurso que vem vinculado, mas para finalidades que não são necessárias. A gente tem lá as 350 contas de Nova Prata, talvez uma grande parte são recursos que tu é obrigado a fazer aquilo, mas tu teria uma necessidade maior que aquela. Até porque, pelo tamanho do país, as necessidades elas são bem diferentes de uma região para outra, né? Porém, as nossas necessidades elas são avaliadas por quem está lá num gabinete em Brasília. E eles não conseguem perceber a nossa realidade. Eu tive a oportunidade há uns 15 dias de falar isso para um deputado, né? Que bom que vocês saiam da caixa, que vocês não vivam na realidade de vocês. Vocês precisam vir entender a realidade da sociedade, né? Para que esses recursos possam ser, de fato, distribuídos onde eles são aplicados. E que os gestores sejam, sim, julgados por empregar bem ou não o dinheiro à população. Quem julga isso? A própria população. Que está próxima gestor. Exatamente. Lisandra, a tua expectativa também é boa? Também são de melhoras, mas a gente tem que ter muita cautela em verificar, nós municípios, a questão da reforma tributária. Que essa, se for aprovada do jeito que está aí, vai trazer muitos prejuízos para os nossos municípios. Porque Cotiporã, Protásio e Nova Prata são municípios, todos aqui da nossa região, bastante produtores. E ela impacta diretamente nos municípios, a partir do momento que a tributação não se dá mais em cima da produção e sim do consumo. Então, tudo que os municípios hoje ajudam, auxiliam as empresas, os produtores rurais para que progridam, para que tragam mais retorno, iria por água abaixo de tudo isso. Então, nós, diretamente, o município de Cotiporã seria afetado em
valor muito alto na questão de transferências de Estado e federal. Então, a gente tem que ter muita atenção, cautela e estar sempre atento ao que está sendo votado em questão da reforma tributária. A questão das outras reformas, elas são necessárias, sim. A gente precisa de mudanças e ver se no cenário, como um todo, melhora da economia. A exemplo que falastes aqui, o nosso colega Anderson, também da educação. No município de Cotiporã, foram feitos bastante investimentos, sejam eles na infraestrutura, como nos profissionais que atendem nossos alunos. E isso trouxe retorno para o município com o aumento dos índices do INDEB. Então, isso também vê que o município está no caminho certo a partir do momento que ele investe os seus recursos e tem esse resultado. Seja na educação, com os índices do INDEB que se elevaram, seja na saúde, sendo a 6ª saúde do Brasil com a saúde mais desenvolvida. Premiação na gestão fiscal de excelência, sendo o 10º município do estado e está em 80 na posição a nível federal de gestão fiscal de excelência, onde avalia o poder de investimento que o município tem, o comprometimento que tem com a folha de pagamento dos servidores e também a autonomia que o município tem e o poder de pagamento dos seus fornecedores e pagamento de sua dívida. Então, o município de Cotiporã, a gente se sente bastante honrado em poder estar aqui e estar dizendo que está num nível superior do que estava há muitos anos atrás. Então, isso não é pouca coisa lá para o município, mas sim fruto de uma gestão comprometida, uma gestão que planeja, que organiza e que alinha todos os detalhes para chegar lá no final e executar de forma de melhor resultado para poder dar para a população e sempre fazendo com menos recursos e dando mais resultado. Rogério? Então, para nós, a nossa visão é que o ano realmente vai ser um ano de muito progresso, é isso que a gente espera. E a gente acredita que não tem outra forma, né? O governo teve o primeiro ano, o governo federal, para fazer os seus ajustes necessários. E agora eu acredito que a reforma da Previdência já passou, outras reformas com certeza virão. Como a colega falou, a questão da reforma tributária realmente é altamente preocupante. Precisamos com que os nossos deputados, prefeitos, vereadores analisem isso, vejam que realmente o que está pintando por aí não vai beneficiar ninguém, ao contrário, vai nos trazer muitas dificuldades, né? A ideia é sempre aquela história, cada um puxa o braço do seu assado, né? Então, eu acho que isso é uma grande preocupação que todos nós temos que ter, nós como profissionais e, de certa forma, técnicos na área, e alertando os nossos políticos para que cuidem dessa parte, porque realmente isso é muito complicado. E a gente espera que 2020 tenha um excelente resultado, que os nossos orçamentos ultrapassem 20%, 30%, 40%, né? Que assim Nós seja. também, né? Matheus, nós também estamos esperando. Nós vamos dar pitaco se também. Se isso acontecer, aqui. vai trazer benefício para todo mundo. Vai sair ganhando, né? Então, Nós temos também a participação da Cecília Zatti, que escreveu: parabéns. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Nós agradecemos imensamente os nossos 3 convidados, pessoas de grande conhecimento. Este programa fica na página da Conecta e a partir de amanhã também no YouTube. O nosso Entrevistas volta na próxima segunda-feira. Até lá.